que ficamos de ver foi a escola de Freud. Né? Vocês sabem o que é, não? Não. Não? Diga. Escola marxista, pós-marxista. Pós-marxista, exatamente. Né? O marxismo propriamente tem o primeiro desenvolvimento, que é o do leninismo, que é a teoria de como fazer. Bom, o marxismo, vocês sabem o básico que diz, não? Que é basicamente tudo que existe é matéria, a matéria evolui, portanto tem uma história compreensível, essa história é dialética, sempre pela oposição de forças, né? No caso do ser humano, o ser humano é simplesmente um pedaço da matéria, um trecho de matéria. Esse trecho de matéria também vai se evoluir, portanto, por oposição. A frase de Marx é: o ódio é o motor da história. Os únicos valores que existem são os materiais, portanto, o valor é propriedade. Se os únicos valores são materiais, então, e o ódio é o motor, então a questão é uma questão de posse, né, do capital, de assumir, de tomar, de chamar para si os meios de produção. E quem tem os meios de produção oprime os que não os têm. Né? É a chamada teoria, que é a teoria russoniana do roubo original. Em vez de pecado original, a questão foi transformada no roubo original. Tudo começou quando o primeiro ser humano, dos primeiros seres humanos, um deles se apossou de mais nozes do que era preciso, do que precisava para comer, e assim privou outros da posse dessas nozes. Muito bem. E como é que você e a história evolui necessariamente, portanto, por uma série de sistemas de produção, a saber, sistema de posse de distribuição do capital, a saber, primeiro o escravagista, depois o feudal, depois o burguês, que se caracteriza pelo trabalho assalariado, e isso necessariamente desembocará no socialismo. Né? Então, isso é o básico olha o Dr. Bruno, esse é o básico do Marx. Mas o pessoal em breve se deu conta de que, enfim, não ia ser por uma evolução tão necessária assim e que se precisava de um parteiro para fazer isso. Então, esse parteiro seria o Partido Comunista. O Partido Comunista tem que fazer a função de partido da evolução, de parteiro da evolução, que é aquele que conduz esse negócio. Né? Não ia ser algo automático. E esse parteiro, então, e o leninismo faz a descrição de como o partido tem que conduzir essa evolução. Primeiro por meio de agitação política, depois por meio de formação de soviets, né, de cooperativas, que por sua vez tem que se dar a serviço da ação do partido, depois por meio da revolução armada, da eliminação dos elementos que se vão opor à formação do novo homem, da nova sociedade, da sociedade que já é sem classes, né? Onde todos viverão felizes para sempre, infelizmente isso vai exigir então todo um processo de evolução. Né? Muito bom. Então, isso se dá entre 1890 e 1917, quando se dá a Revolução Russa e aparentemente o leninismo funcionou. Logo depois, né, a Europa começa a ficar horrorizada com as matanças. E diz, não, peraí, não podia ser assim tão, né? Não podia ser tão duro assim. Um pouco demais.
E aí vão entrar em funcionamento duas linhas. Uma vai manter, evidentemente, o marxismo-leninismo ortodoxo. Outra vai funcionar mais ou menos a partir de 1930 para frente, que é a linha do comunismo italiano, com Gramsci. Que diz, já há uma decepção, no fim das contas, o que aconteceu na Revolução Russa. Toninho? Nós não... Né? Toninho. Isso. Né? Nós não trocamos um estado de opressão por um estado de opressão das massas por um estado de liberdade. O que nós fizemos na última análise foi simplesmente trocar as moscas, né? Ou seja, continua a mesma. Portanto, quer dizer o que é preciso fazer para você realmente conseguir uma ascensão. A ascensão por meio da revolução é muito duvidosa. Para você conseguir realmente fazer a revolução, você precisa fazer o quê? Só fica aqui para matar, destruir, matar. Não, então, esse é o método que o Gramsci diz. Não, é fazer aquela revolução. Tanto assim que o Gramsci tem que revolucionar a ele cultura. era leninista, mas na Itália, para que serviu o leninismo? Para permitir a ascensão do fascismo. Exato. O Lenin admirava muito o Mussolini. Isso. Né? E por sua vez o fascismo e o nazismo se aproveitaram maravilhosamente do comunismo. Né? Em toda a Europa, Hitler inicialmente era considerado como o salvador da revolução. Nós não vamos ter que passar pelas matanças da Rússia porque o Hitler aqui vai nos proteger da Rússia. Né? Chamberlain era exatamente essa linha. Né? E aí? Então o Gramsci não só viu que pela via da Revolução Armada se ia conseguir fomentar o fascismo, como foi posto na prisão pelo Mussolini. Pela hegemonia cultural, sabe? Então ele via da vida cultural. Ele escreve os cadernos do cárcere, em que ele diz: nós precisamos, isso sim, revolucionar a cultura. Para Marx, cultura, religião e todas as coisas, como você é simplesmente um blobfish, podem olhar na internet depois o blobfish, é muito interessante. É uma espécie de peixe que isso não tem músculos, é pura gordura, uma espécie de bolha de gordura. Como você é uma espécie de bolha de proteína, de pura gordura, assim, né? Tudo que você chama de cultura, entender, filosofia, razão, arte, religião, instituições sociais, é tudo superestrutura. Não é, né? É uma justificação temporária do modo de produção, do sistema de produção. E o Gramsci diz não. Né? Nós precisamos subverter essas estruturas para conseguir chegar a, portanto, vamos chamar assim, fermentar a sociedade inteira para conseguir chegar às estruturas externas, para conseguir chegar a mudar as condições sociais. Ok? Acontece que tem uma linha mais profunda, que já começa em 1922, só 5 anos depois da Revolução Comunista na Rússia, né? Que é a linha da Escola de Frankfurt. É a Escola de Ciências Políticas, fundada inicialmente na Alemanha, com o dinheiro de um burguês, exatamente, que era de ideologia comunista. Era o
Picasso era o Horkheimer, né? Não, é outro ainda. O Horkheimer foi o primeiro pensador, digamos assim, e foi o diretor da escola. Mas ele também era muito rico, hein? Podia ser, Marcuse mas era o bom, mas principal acho que é Seinfeld ou Steinfeld, uma coisa assim. O pai dele, se não me engano, um dos maiores comerciantes da Alemanha. Sim, isso sempre. Como sempre, né? Os Marcuse era principais bom. comunistas eram Caços. filhos de capitalistas. Segundo o princípio, o avô funda, o pai mantém e o filho é poeta. Ou revolucionário. Muito bem. Então, Horkheimer se desaponta com o comunismo muito cedo já. Né? Não é por aí, e depois, quer dizer, essa distinção entre tudo é matéria, mais uma superestrutura, tudo é cultura e tudo é só uma estrutura secundária, uma estrutura de justificação, não está batendo. Então, a preocupação do pessoal, e ele reúne à sua volta uma série de intelectuais bastante grande, 20, 30, assim, mais ou menos, dos quais os mais famosos na primeira fase foram o Adorno, Theodor Adorno, Marcuse, depois escapou, o psiquiatra lá. Não. Tem o Walter Benjamin, mas Adorno e... mas não é desse que eu É George Lukács, né? Não. Lukács é uma linha de leninismo ortodoxo sim, dissidente. Né? Lukács Habermas, né? O Habermas vai ser a segunda geração. Jürgen Habermas. Né? Bom, Esse foi um psiquiatra, hein? Eu também é não um consigo psiquiatra, lembrar disso aí. era muito manjado. Eu vou lembrar dele daqui a pouco. Inclusive, como tem tanto nome nesse negócio, eu ia pedir para imprimirem, mas não trouxe o arquivo, no fim das contas. Não tem muito problema. Então, 22 começa a escola de Frankfurt. Lá por 1933, o que acontece? Ascensão de Hitler. A ascensão de Hitler e, portanto, o pessoal Foi para os Estados Unidos. tem que se mandar. Exatamente. Lá já tem artigo em 28, 29, que eles começam já no jornal deles a publicar em inglês. Eles já percebem que já antes que a coisa já estava naufragando, eles começam a publicar em inglês para ficar famoso nos Estados Unidos. Isso já era visível. Tá? Então, em 33 tem que ir, uma parte vai para Genebra, né? E em 35 estão nos Estados Unidos. E aí se fixam, vão ficar lá um bom tempo, até que já bem depois da guerra, por volta de 1953, vários deles, né, o Adorno e o voltam para a França, onde se estabelecem de novo. Né? Bom, Foi para Nova York o Habermas, por exemplo, nunca chegou a sair, porque ele era molecão na época da guerra. Mas ele foi para Nova York, estudo nos Estados Unidos, eu não lembro mais. Não, a parte eles se espalharam, estavam em várias universidades, mas tinha um vínculo informal. Tá, não tiveram uma sede assim específica? Não tiveram uma sede, a sede assim. Né? Cada um se espalhou para diversos pontos. Né? Qual é o problema, então? Qual é o que da crítica? Então, eles fazem a crítica da sociedade liberal burguesa, né? A crítica do nazismo em ascensão e a própria crítica do comunismo de Estado, comunismo do tipo russo. Né? Então, qual é o elemento comum? Se parte da crítica pelo quê? Revolução não funciona, certo? Então, como é que eu faço? O que eu faço?
tem que fazer crítica, não crítica pela crítica, tem que fazer crítica. Tanto assim que na Escola de Frankfurt você sempre tem o que se chama de teorias críticas. Tá? Não são teorias críticas, não tem uma linha uniforme, são diversas linhas de teoria crítica, isto é, cada um tem a sua, né? E a questão não é também você unificar, não tem essa preocupação, tem a preocupação só de fazer uma crítica às instituições sociais que de alguma forma fazem o quê? Repare, no marxismo a oposição era opressão, e diante da opressão o que se faz? Se tem que procurar a libertação. Mas se tudo não é, se não, as coisas não são todas matéria, se você não é só um blobfish, né? Se você é mais que uma bolha de glicoproteína, então você tem todo o problema da cultura. E a cultura, por sua vez, gera mecanismos, ou traz em si mecanismos que não são propriamente de opressão, mas que são de controle ou dominação. Então, o binômio opressão-libertação vai mudar para dominação, né, versus emancipação, justamente para conseguirem se libertar, digamos, do modo de pensar rígido marxista. O binômio, em vez de ser opressão-libertação, é dominação, emancipação. Só que emancipação significa o quê? Acontece, o termo vem do ambiente familiar. O que acontece quando há emancipação de um escravo ou emancipação de um menor de idade? Independente. Isso, exatamente. Né? O Horkheimer tem uma frase altamente reveladora, e o objetivo de toda a teoria crítica é libertar o indivíduo de todos os entraves à sua liberdade. Todos os entraves à sua liberdade. Que isso é o objetivo da teoria crítica, né? Toda teoria crítica tem como objetivo libertar o indivíduo de todos e quaisquer entraves à sua liberdade. É claramente gnóstico, né? Assim, para ver, através de um conhecimento oculto que alguns caras possuem. Mas quer dizer, não é gnóstico nesse sentido. Não é nós devemos achar. Não, mas assim, a realidade é má. Né? Através de um sistema de conhecimento você consegue descobrir porque a matéria é ruim, né? Tem uma proximidade, sim. Mas o que isso está pressupondo, hein? Bom, tem uma série de pressupostos. Uma série de pressupostos. Autonomia. Autonomia de quê? Você pode valorar a sua própria ação. A mediação dos valores com os quais você julga é dada pelo próprio indivíduo. Ou seja, eu é que digo se algo é bom ou mal. Sim. Né? Depois, A sociedade Tem todas as dificulta você dizer A sociedade é um obstáculo, né? é um obstáculo, exatamente. é um obstáculo, né? Porque afinal de contas, Mas não exatamente a sociedade, né? Mas A estrutura, a cultura. a estrutura lógica que dominação. vige sobre a sociedade, seja no modelo comunista, seja no modelo liberal. No fundo, a cultura. Não seja em o outro. modelo fascista. Todos esses modelos têm uma estrutura lógica por trás de funcionamento que, Certo. ó,
restringe, né? No fundo, qualquer cultura é um limitante para o indivíduo, né? É um limitante para o indivíduo. Porque o certo seria que o indivíduo Construísse o seu próprio entorno, ele total fosse onipotente. onipotente, sabe? Que a liberdade fosse uma autonomia absoluta e total. Exato. Né? É isso que está sendo o pressuposto aqui. Em certo sentido, a própria existência da sociedade já é o fato que demonstra vamos dizer assim, a desqualificação do princípio da autonomia. O próprio fato da cultura desqualifica já o postulado. Exatamente. Explica isso para seres humanos. Se existe a sociedade e a história, ela é uma espécie assim, digamos assim, ela já é a concretização de uma finalidade do ser humano, de uma finalidade, né, da pessoa, e portanto já é o fato que demonstra isso, que o indivíduo por si mesmo não consegue determinar os próprios valores, né? Esses valores já estão dados previamente, né? A questão é que está em implodir tudo que existe, assim, já construído. Não necessariamente, quer dizer, essa é uma diferença central com relação ao marxismo. Eles não necessariamente querem, isso é o próprio nome de teoria crítica já diz. Mas assim, tem a consequência de que E não é que eles querem destruir simplesmente. Isso é ser criticado com os aspectos negativos, mas alguns podem ficar. Até podem ficar, tá? Até podem ficar, tá? tem a consequência de que é a partir da destruição que o indivíduo consegue se realizar. Porque ele tem que destruir, da destruição vem o verdadeiro bem. Não é bem isso, não. Não é bem destruição, O não. problema não é o bem. O que você destrói é o obstáculo, mas não é propriamente, é diferente de coisas mais do estilo que daria quase para chamar de satânico, que é o Nietzsche, Companhia Limitada, em que há uma espécie de libido de destruição, né? É bom destruir, desce o marreta nessa, né? O pessoal não é, né? Basicamente é um bando de alemão gordo, né? Reclamando de que a sociedade está oprimindo e impedindo eles de ser livres. Mas não tem a consequência de que olha, a sociedade a gente tem que destruir isso aqui para poder. É da destruição que vem você tem que destruir a cultura, senão a gente não vai ser livre. Não totalmente. Você tem que criticar a cultura. Você tem que toda hora reelaborar a cultura. Isso. Uma cultura que prive o individualismo em algum grau é uma cultura que tem que ser reconstruída a todo instante. Isso. Mas ele mesmo. Só que isso é absoluto ideal. Mesmo que você recrie a cultura a cada segundo, há um obstáculo natural que se levanta ali. Então, é o que o Santini disse, né? Agora com termos altamente técnicos, tal como a academia FAPESP. como a FAPESP autoriza, bolsas. Mas você pode dizer isso de maneira muito simples, quer dizer, simplesmente você sem a cultura e sem a nação em que você está, você não existe. Não existe, exato. Né? Se não tivessem dado uma instituição opressora como o leite para você, você estaria morto. Só um buraco. Se não tivesse ensinado você a ler e a escrever, claro, quer dizer, é canalha, absurdo, por que não me ensinaram chinês? Por que não me ensinaram árabe? Por que me ensinaram português? Né? Não, cara, é o que tem, porra. Quem diz o idioma diz qualquer realidade, né? E quem diz Por o que idioma, me ensinaram qualquer os valores, realidade, então, né? os valores judaico-cristãos? Por que O pessoal faz o que pode, né? É. Começa a partir daí, depois alguma coisa se supera, outras não, tal, nós tem que... Por que me deram comida, né? Por que não deixaram eu morrer de fome? Não, só para deixar mais claro quanto possível, que o objetivo, o nome, teoria crítica, não é que de um certo sentido, que vem mesmo da própria estratégia kantiana, no sentido de que o objetivo primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa, é de propor, de sugerir uma solução qualquer, e é isso que eles fazem com o pessoal, todo mundo,
né? Alguns mais, outros menos. É procurar explicitar qual é a estrutura lógica que vige sobre as relações sociais e as instituições. Então, primeiro você faz esse trabalho rigoroso, e a princípio de fato é muito rigoroso, de explicitação dessas estruturas, as estruturas lógicas que vigem sobre as instituições e o comportamento social. E aí, isso tanto naquilo que diz respeito à sociedade liberal burguesa, quanto naquilo que diz respeito à sociedade marxistas. Isso. Aqui agora, então, uma teoria crítica, isso eles dizem, né? Ela precisa ser 3 coisas. Né? Primeiro, ela tem que ser explicativa, porque se ela não for explicativa, ela não serve para mudar nada. Né? Nesse sentido, é uma superação clara do marxismo, que não tem necessidade de explicação, aliás, é impossível você explicar. Né? Por que é impossível explicar? Porque não há verdade. A verdade é algo que uma classe usa para oprimir a outra. O marxismo é isso. Então, quer dizer, não há uma verdade a ser procurada. Né? Inclusive, o Partido Comunista pode mentir à vontade, desde que isso conduza a sociedade sem classes. Então, a verdade para o marxismo é algo futurível, é aquilo que nós estamos construindo. Né? Nesse sentido, esse pessoal, só um segundinho, volta pelo menos a uma espécie de uma certa visão de verdade. Né? Precisa entender a verdade para conseguir criticar. Fala. Só para deixar claro também que eles não são marxistas ortodoxos, né? Então, por exemplo, eles não acreditam em leis da história, esse tipo de coisa. Eles são um pouco mais, são bem mais refinados do que o marxista ortodoxo. Na verdade, eles são um pouco mais desiludidos, né? Em relação a isso. É por isso que você falou que é pós-marxista. Né? Por isso que é pós-marxista. Pós-marxista, sim. Isso. Né? Segundo, que eles têm que ser, a teoria crítica precisa ser normativa, ou seja, ela precisa identificar o quê? Isso. O que deve ser destruído, o que deve ser mantido, e quais são os agentes que podem fazer esse papel. Né? Através do que você pode fazer isso e quem são os caras que vão fazer esse papel. Sim? Portanto, né, eu preciso determinar uma justiça, que também para o marxismo não fazia sentido. Né? No marxismo ortodoxo você não tem justiça. Não é? A sociedade sem classes não vai ser instituída porque ela é justa. Na propaganda marxista até se podia falar isso, mas marxismo propriamente dito não existe justiça. O rio da história avança inexoravelmente e deixa os cadáveres dos que se opõem ao seu fluxo na marcha. Isso é Marx. Então, quer dizer, cedo ou tarde, ao passo que esse pessoal não, pelo menos é preciso resgatar um certo sentido de justiça. Aqui, na verdade, isso aqui corresponde, são no início categorias kantianas muito fortes. Né? Isso aqui você tem que submeter as primeiras impressões à crítica da razão, tribunal da razão. E aqui é o dever ser kantiano, né? Que eu estabeleço. Então, não é verdade e justiça no sentido próprio em que nós o entendemos, e sim é um pouco verdade e justiça que tem como ponto de partida a razão. Embora, né, como é que, para que uma teoria crítica consiga fazer isso e ao mesmo tempo, né,
se mantenha incontaminada, a teoria crítica tem que criticar a ideologia. Criticar as ideologias. Depois a gente já demonstra. Agora, como é que ela não vira uma ideologia? Como é que você faz para evitar que a teoria crítica se torne uma nova ideologia da mesma forma que aquelas que você criticou? Já que ela pode ser, ela deve libertar o indivíduo, então ela não pode se tornar ela mesma um entrave à liberdade do indivíduo. Só faz com que ela fique tão hermética que poucos tenham. Mas e aí você criou uma ideologia. Você tem que dar para não dar, você tem que, não existe outra solução, você tem que dar ela estatuto de, conferir a ela estatuto de ciência. Então, no começo se tentou Senão isso, cai no mas discurso. você levanta essa história, quer dizer, bom, mas e qual é a validade desse estatuto de ciência? Né? E que ciência é essa? Vamos ver Porque o que é típico da ideologia é o quê? Que há uma série de perguntas que eu não posso fazer. Né? A ideologia proíbe você de perguntar. Né? A velha história do marxismo. Né? O capitalismo oprime o indivíduo apropriando-se da mais-valia do seu trabalho. Né? Aí se diz, ok, e o comunismo faz o quê? Né? Alguém tem que pagar as máquinas, certo? Alguém tem que sustentar as máquinas, alguém... Então é o Estado que se apropria da mais-valia. Como é que você fica? A ideologia proíbe. Né? Dentro de uma ideologia você simplesmente não tem que seguir o cânone e não pode fazer perguntas, especialmente inteligentes. Então o problema do pessoal de Frankfurt é justamente não posso cair nisso também. Então, se eu chamo a teoria crítica, minha teoria crítica de ciência, É proibido proibir. então isso, só que se é proibido proibir, Já é uma coisa. é proibido proibir as pessoas de proibirem, certo? Que por sua vez implica que é proibido proibir. Mas, então, é só se a teoria se propõe se autocriticando Exatamente. e cria um milhão de vertentes diferentes, de forma que. Portanto, eu tenho que ter a crítica da crítica, certo? E infinitamente assim. E assim ad infinitum, exatamente. Por isso que esses caras não sabem Só o discutir, alemão. porque- O alemão poderia. Exatamente, só um alemão, né? Ou seja, quer dizer, tudo isso aqui foi sendo criticado pelos próprios caras da escola de Frankfurt. Só que não é uma discussão dialética, assim, no sentido aristotélico, né? É uma discussão que tem que existir, senão não vai virar ideologia. Exatamente. Seria uma coisa utilitarista, né? Como se fosse dialética de Hegel, não sei se. Não é uma reminiscência da dialética de Hegel, mas há um lado correto. Agora, vocês ouvem isso todo dia, né? Ciência é aquele conhecimento crítico, é aquele conhecimento que se expõe a ser falsificado, é aquele conhecimento que está aberto à discussão, é aquele conhecimento tal, né? Tudo isso é a escola de Frankfurt. Até que ponto isso é verdade? Enfim, mais ou menos, né? Se pegar congresso científico, os cientistas, dependendo do caso, são tão fanáticos, ideológicos, fechados sobre si mesmo, como qualquer ser humano. Então, diga. É uma coisa que eu ia dizer lá atrás, é porque você falou da crítica às ideologias e citou o caso do marxismo e tal, mas eles também procuram demonstrar também como a ideologia, como o capitalismo pode presumir porque como o capitalismo presume uma ideologia também. Sim, individualismo. Eles fazem isso. Sempre nas duas frentes, assim. O Marxismo e o liberalismo também. É. Como o liberalismo presume uma ideologia. Exatamente. Bom, então, quando você chega em Habermas, né, já na segunda fase, década de 60, 70, né,
a coisa toda já, a parte explicativa já é bastante reduzida, ou seja, o pessoal perdeu muito a confiança na teoria crítica como tal e pensa nela sobretudo como uma praxe, uma praxis, isto é, um modo de enfocar a realidade com a finalidade de aumentar a liberdade individual. Quer dizer, os ardores iniciais da escola de Frankfurt da década de 30, 40, 50 já se apaziguaram e o Habermas é bom, né? É só um método para tornar a democracia mais dialógica. Fala. Eu tenho uma entrevista qualquer que o Habermas deu certa altura do campeonato, em que ele diz que a geração dele teve uma formação que já era muito diferente da formação da geração anterior. Isso. Ele diz porque ao longo dos anos 30 e sob o nazismo e tudo, todo aquele pessoal que era mais velho, que foi educado no final do século XIX, foi sepultado ali pelo nazismo, né? Aí ele disse que depois... Sepultado? No sentido... Os dois aí. Mas no sentido... Bom, enfim. E aí depois do que acabou a guerra, houve assim, começou a se recuperar o interesse por tudo aquilo que havia sido, vamos dizer assim, esquecido na geração anterior. Aí ele fala que ele e o Karl Otto Apel, que foram tributários desse novo interesse, que é coisa da geração deles, que é não se ater tanto à geração imediatamente anterior, que era a geração que viveu o nazismo, né? E procurar alguma coisa ainda mais atrás. Uhum. E com isso, e mais atrás mesmo. Então, assim, que muito não mais faz a crítica da modernidade, né? Exato. Muito bom. Aqui há diversos graus, portanto, graus bastante diferentes de virulência e de certa forma, no fundo, de ideologia mesmo, porque isso aqui é uma ideologia, né? A partir do princípio de que você não pode ter nenhuma trava à sua liberdade, é uma ideologia total, não aceitação da realidade, né? Agora, um dos instrumentos, então algumas coisas que são finalidades, digamos assim, claras, né? E que algumas são críticas excelentes, aliás, né? Então, uma delas, por exemplo, é a seguinte: o que é democracia? Cada cidadão vale a mesma coisa que o outro. Todos são iguais. Todos são iguais, só perante a lei. No sistema absolutista, todos são iguais. Tem o rei, todo o resto é absolutamente igual. O governo da maioria. Só que para ter um governo, Todos participam. e como é que se participa do governo? Tentativo. Exercendo Apontando do botão da urna, é isso? A maioria Não, também decide. todos aí falam inglês, tem uma forma de chegar. Escolhe representantes na prática, né? Mas e aí? Só? Não, tem. Vocês estão indo atrás de questões de fato, Isso, assim. Isso aí é atrás da estrutura lógica. Lógico, É. sim. Como é que você valoriza o indivíduo? Como é que o indivíduo pode influir sobre a sociedade como um todo? O princípio seria a democracia. Ele tem poder. Portanto, ok, então eu preciso usar métodos de força para chegar ao poder, e aí sim a minha palavra terá peso, certo? Você tem uma personalidade tipicamente totalitária, como diria o pessoal da primeira geração. Isso é fascista. Exatamente. É fascista, exatamente. É a personagem Porque eu totalitária. quero poder, no fundo, né? Estou votando, mas eu quero poder. E aí, personagem, mas renuncia a isso e agora? Não, Como não, é eu que você sou faz? fascista, não posso fazer nada em relação a isso. Só se eu sair da O democracia. que é típico da personagem, da personalidade democrática? A totalitária quer impor, quer ter poder, quer ter dominação, portanto.
é contra a emancipação que é. Mas o emancipado não vive sozinho, na prática. Senão a democracia seria um monte de caras morando em ilhas, né? Para que haja democracia numa sociedade, o que é preciso? Todos têm direito a opinar. Opinar. Portanto, e para opinar, você tem que fazer o quê? Participar. Não, tá, mas isso é escutem, mas é slogan. Isso é um slogan que foi imposto a vocês, opinar, assim, né? Pelos esquemas de dominação da democracia, né? Para que, de fato, a sua opinião possa ser difundida, não basta se opinar, né? Você sai aqui, fica na frente da casa dizendo: eu acho que o céu não devia ser azul. Opinou, daí. É que uns são mais iguais que outros, aquela coisa lá da evolução dos bichos, todo mundo é igual, mas uns são mais iguais que outros. Então, mas como é que você igualiza? É o que você falou, meio de comunicação, né? Se você tem veículos que. Então, por trás de toda a democracia há o quê? Uma imprensa. Há um sistema de comunicação. E a condição de possibilidade da democracia. Isso, né? Quer dizer, que haja uma comunicação a mais ampla possível de todos com todos. Isso já foi um dos... Essa é a ideia deles. por isso que Aliás, eu o pessoal da Não, imprensa isso é uma ideia muito evidentemente antiga. isso, Digamos, a imprensa sempre justificou a sua existência dessa forma. A imprensa coloca como condição. Necessária de existência da A democracia. imprensa, na verdade, a sua imprensa própria justifica a democracia. Só existe por conta da própria imprensa, né? Claro. Quase esse o discurso da imprensa. Aquela não, também não é uma condição suficiente, né? É. Mas é uma condição necessária. É necessário, muito embora eles exagerem a. Não, ele pode exagerar à vontade. Mas a tese de Habermas, a tese do doutorado do Habermas é sobre isso. Não exatamente sobre isso, mas é a constituição dos espaços públicos e no Renascimento, e como no início da modernidade, a ideia de republicanismo depende disso. A mídia, a imprensa, etc. Portanto, quer dizer, é toda uma questão de comunicação a mais livre possível, para que você possa ter democracia. Quanto maior a possibilidade de conversa, de interação, aí sim, maior Seria uma a expressão. liberdade. É uma expressão mais moderna, ou específica do debate, né? Sim, um pouco a versão mais antiga era debate, mas debate é sempre de um com um. Né? Mas aqui veio, é de todos com todos. Preparem os guarda-chuvas. Ele veio só para o almoço. Tudo bem. Cadeira aí. Podia estar bonito pelo atrás. Senta aí para sair Senta do perto filme. dele, né? Deve estar feliz. Só abrir uma aula de geografia aqui. Abra. Aqui tem a famosa, não sei, muita gente estuda, a teoria do agir comunicativo do Habermas, que é um desdobramento disso daí. Sim. É um desdobramento de uma crítica da democracia. Sim. Uma crítica não no sentido óbvio, né? No sentido de denuncio, né? Para a estrutura lógica que permite a sua possibilidade. Só que por trás disso, né, quer dizer, ok, então na democracia você aparentemente tem um diálogo, certo? Só que o diálogo pode ser manipulado. Né? A linguagem pode ser manipulada. Por exemplo, né? Eleição hoje é só marketing, é só propaganda. Portanto, é Tem manipulação nesse sentido, permanente. A imagem, Isso. minha paz e amor. Né? E tudo isso são estruturas de manipulação que são tanto mais eficazes quanto menos conhecidas. Se você tem consciência de estar sendo manipulado, de que estão, né, mexendo na tua cabeça, A corrupção aí. você mesmo pode reagir. Agora, se você não tem consciência disso, né?
O exemplo típico que se aporta disso, desses âmbitos, é, quer dizer, o que as grandes empresas fazem quando os governos têm programas assistenciais? Apoio, patrocínio. Não. Começa e os serviços. Né? Não, isso vai dar em recessão, vai cair o valor, a economia vai entrar em crise. Né? Sabem há quantos anos eu ouço dizer que a economia está em crise? Desde que você nasceu. Exatamente, desde que eu nasci, portanto, desde 1958. Ininterruptamente. Ela nunca não esteve em crise. E às vezes esteve, às vezes não. Até aí, né? Mas por que o discurso da crise? O discurso da crise existe desde a Revolução Francesa. No meio da Revolução Francesa, no momento em que os jacobinos quiseram eliminar os partidos concorrentes, eles lançaram toda a coisa da crise nacional. A nação está em crise. E para salvar, nós precisamos de um comitê de salvação nacional. Quem foi o primeiro presidente do Comitê de Salvação Nacional? Robespierre, exatamente. Ou seja, o estado de crise é muito conveniente para a manipulação política, econômica, etc. Você tem de abrir uma exceçãozinha assim, mas aí... Não, nunca ninguém diz que não está em crise. No fundo, é a teoria, é a tática do comerciante turco, né? Do árabe. Né? Como é que estão os negócios, Habib? Né? Não entra dinheiro, não tem venda, né? Depois Habib compra Mercedes, mas a lojinha vai mal, ninguém compra nada, a situação péssima, né? É a mesma coisa. Então, até aqui é verdade, né? Até aqui existe aquilo que eu chamo de a linguagem, agora o termo exato é deslocada, a linguagem transviada, a linguagem distorcida. Não é assim mesmo. Como é que se muda isso? Exatamente. Uma das coisas que mais sucesso fez foi, né, a nova linguagem, isto é, uma linguagem que evitasse todos os termos que pudessem, de alguma forma, ajudar a depreciar grupos sociais, mostrar o domínio de uns sobre outros, etc, etc, etc. Portanto, toda a linguagem do politicamente correto. Não existe preto, existe afro-brasileiro. Né? Você tem que tomar uns cuidados desgraçados com a língua para, de forma alguma, exprimir, seja lá o que for, que possa ser interpretado remotamente como instrumentos de dominação. Certo? Com o paradoxo de que está te dominando. Ela está te dominando. Tentando te dominar, você não vai. então, quem por sua vez lança ou produz ou difunde a linguagem pretensamente não distorcida do politicamente correto, né? Ele por sua vez está oprimindo e manipulando você. Certo? Só que em nome de uma liberdade. Isso. Então, normalmente se cai nos...
quer dizer, se vocês reparam, isto é instituído, difundido, etc. e tal, de maneira extremamente consciente, não tanto aqui no Brasil, né? Mas sobretudo em que meios? Quais foram os meios que ficaram realmente dominados por isso? Jornais. Academia. Academia ou vestibular? Na academia, na Alemanha, em parte na França, nos Estados Unidos, muito, né? Liberal virou isso lá, né? E só. Mas acontece que o resto, aqui no Brasil a academia aderiu a isso? Na imprensa no Brasil. Academia, sim. Não. Não? Não, quer dizer, no Brasil nós temos a benesse da preguiça. Isto é, né? Ninguém estuda as coisas a sério, ninguém realmente vai ler as obras dos caras até o fim. Tá bom, tem as exceções, mas são 12 no Brasil, né? Então, o que o pessoal faz aqui é pensar as coisas pela metade e repetir slogans, frases assim, né? Agora, onde sobretudo isso penetrou, né, foi nos caras formados pela Academia Americana, isto é, o jornalismo lá, que por sua vez vai refletir no jornalismo aqui, no marketing, propaganda, né, e em todas essas profissões de nível médio. Então, se vocês pegam outdoors, né, é tudo linguagem politicamente correta. Desculpa. Esses caras eles teorizaram como isso? Porque eles não escreveram, bom, então a gente tem que escrever linguagem política. Tem várias obras em que isso é tratado. Como é que é o nome dessa teoria? Quem que é o autor? É que não tem um, tem Habermas tratou disso mais recentemente. Antes dele foi tratado pelo Horkheimer, já, por exemplo. O Adorno trabalhou, mas criticando. O Marcuse tem um acréscimo muito interessante, que é o seguinte, quer dizer, se a linguagem, e em geral as estruturas de dominação, você tem um discurso de dominação, né, são legítimos, evidentemente, todos os discursos que ajudem na emancipação. Não de maneira violenta, mas de tal forma a conduzir toda uma classe a ser emancipada. Portanto, são válidas todas as críticas ao sistema tal como ele existe. Portanto, é necessário você aplicar uma tolerância seletiva, se você quer transformar a sociedade, né? Liberdade de expressão vale para todos os discursos que são discursos de crítica ao modo de vida burguês, à sociedade como tal, à moral judaico-cristã, né? Isso é tudo tolerável e deve ser tolerado. Agora, todos os discursos de defesa devem ser carimbados como reacionários e não tolerados. Esse é o Marcuse, que foi o pai da revolução sexual nos Estados Unidos, incidentemente, né? O Marcuse era muito bom de marketing, né? Foi o cara de marketing pessoal, digo. Esse foi o cara de todos os que teve mais impacto popular. E isso vocês também veem aplicado direto. Quer dizer, a imprensa, né, jamais vai criticar, até recentemente, até os fatos obrigarem a fazer o contrário, jamais criticaria um movimento revolucionário, seja ele qual for. Mas necessariamente você abre a boca para dizer: eu não tenho bem certeza se essa forma de promover a revolução é muito boa. Pronto, você é um reacionário, fascista, fascista, etc, 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 etc. Mas
exatamente isso. O uso da linguagem como um instrumento de dominação, a denúncia do uso da linguagem como um instrumento de dominação acaba virando um instrumento de dominação. Bom, tem um monte de outros aspectos. Que horas são? Quase 12h30. Bom, só concentrar. Tá bom. Vamos concentrar só um pouquinho mais no Marcuse. Marcuse é pai do... Então, é difícil você fazer uma teoria unificada da escola de Frankfurt, porque cada autor tem as suas preferências, as suas linhas de ataque, etc. E tal. Nesse sentido, é muito eficaz, nesse sentido, teve muita penetração. No caso do Marcuse, a importância central é que ele fez uma espécie de Freud do marxismo. Claro, né? Então, a ideia básica é o seguinte: se você tem como motor principal o instinto sexual, é a afirmação freudiana, né? Se você tem como motor principal o instinto sexual, qual é a fonte da sua atividade criativa? As consequências disso já se veio, né? Todo tipo de libertação nesse sentido, inclusive com o uso de entorpecentes. Então, qual é a consequência da sua atividade criativa? Consequência da atividade criativa? O que faz a atividade criativa? Liberta. Não, mas a atividade criativa que é resultado do instinto sexual. Ah, sim, claro. Né? É sublimação, como já diria o Freud. Você, como não pode realizar, não pode ir para a cama com todas as moças que vê, né? Que estão passando aí na rua, então você tem que dirigir essa atividade, essa fonte de energia para alguma outra direção. Né? E na falta de poder possuir uma mulher, o que você faz? Você possui, cria, né, algum objeto do qual você é dono. Né? Eu poderia dizer, entra no doutorado. É para pesquisa. Claro, exatamente. A sua pesquisa é o seu ato sexual, né? Toda atividade criativa é o resultado do instinto sexual. Diria o orientador do Marcelo, ele fala que isso aqui é minha cachaça, a pesquisa dele. Exatamente. Na visão freudiana diria outra coisa. Essa é a minha libido. E aí? A sociedade faz o que com isso? A sociedade tradicional, especialmente a sociedade americana. Reprime. Ela reprime o livre uso disso. E na medida em que reprime a sua atividade criativa, transformando você num ser, o homem unilateral, o homem que está, que se torna, alienação não é a palavra usada, mas é uma próxima, né? O homem que renuncia à amplitude de possibilidades de ação que ele tem, que se reduz a ser um consumidor ou um bom burguês ou um cidadão americano ou milico, ou, né? Recalcado. Exatamente, né? Ele se torna o quê? Um recalcado. O homem unilateral é um homem que foi privado do pleno uso do seu instinto sexual por ser privado de todo o campo da sua atividade criativa. E nessa medida, quando o instinto sexual não consegue sair, nem de maneira sublimada, o que acontece? Se forma neuróticos, que aí sim são recalcados, reprimidos, etc. Portanto, o que precisa fazer?
construir a família, né, em última instância. Na época lá teve aquele, quem é o nome dele, que começou a distribuir LSD, viajou os Estados Unidos inteiro, passava na Ivy League lá, nas universidades, distribuindo LSD pro pessoal assim. Isso de fato, essa teoria teve um impacto monstruoso. Aliás, teve um impacto porque era verdadeira, com certeza, em boa parte dos Estados Unidos. No sentido de que havia uma quantidade de neuróticos e de gente reprimida enorme. Né? Por causa da ética protestante que tem um pouco essa tendência. Né? Aliás, a revolução sexual pegou nos países nórdicos em geral, nos países luteranos e protestantes, de maneira devastadora. No Brasil continuou tudo mais ou menos igual, porque antes a gente já estava péssimo, depois continua péssimo e beleza. Não alterou muita coisa, efetivamente. Só era uma tendência que já havia antes. Mas lá foi uma ruptura total. E aqui foi usado como justificativa nova. Bom, então, o que você tem que fazer, cara? Derrubar o conceito de moral dos bons costumes. Exatamente. Eliminar toda a moral sexual e, com isso, libertar as energias criativas do ser humano. Né? Que foi exatamente o quê? O movimento hippie. Woodstock, Companhia Limitada e tal. Então você liberta as suas energias criativas e até as potencia. Isso não é Marcuse, mas você, embora ele estivesse aproveitando porque ele estava viajando na maionese nesse momento. Ele estava por cima, né? Ele era o grande papo do movimento. Ele era popstar. Era popstar total. Exatamente. Mas uma das maneiras de você potenciar a criatividade humana é maconha, né, meu? Você fuma uma, tal, você tem aquela expansão da consciência na qual você toma consciência de que você é o dono do mundo e consegue transformar tudo de acordo com a sua vontade. Só por alguns instantes. Mas aqui até para o cara, no caso do sujeito reprimido, tem que ir lá na LSD, no Já tem que partir para coisa mais forte que a maconha não basta, né? Beleza. Então, Freud, o marxismo, que aliás era ensinado pela dona Marilena Chauí até recentemente. Depois ela foi derivando aos poucos para Spinoza, agora está mais... Né? Mas no início era Freud, o marxista marcusiano. Bom, bom, acho que basicamente ficamos por aqui. Ainda tem muitas outras opções. Tem caras que dizem coisas excelentes. O Habermas, por exemplo, tem uma crítica do iluminismo, uma crítica das origens da modernidade, na qual ele afirma com todas as letras, né, que a supervalorização da razão e o consequente individualismo, isto é, quer dizer, a minha razão é capaz de entender todas as coisas até o fim, o universo inteiro, etc. e tal, que é todo o projeto da modernidade, né, conduzia necessariamente as formas de opressão capitalistas, principalmente burguesas, né, que existe isso em certa medida, né, como conduzia também ao seu contrário, isto é, as ideologias totalitárias do tipo marxista ou nazista. A fonte do socialismo e a fonte do nazismo são o individualismo. Ele faz essa análise, né, faz toda uma recontagem, digamos, da história nesse sentido e há muitos elementos de verdade. Então, o juízo sobre a escola de Frankfurt me parece que tem que ser muito matizado. Não tem que se tem canalhões explícitos, como é o Marcuse, né? Você tem caras muito inteligentes, como o Horkheimer, né? E caras muito bem intencionados, como foi o Habermas.
problema principal é esse aí, né? Todos os entraves à liberdade. Quer dizer, a visão, que é totalmente utópica e falsa, de um ser humano que realiza, se autorrealiza uma espécie de onipotência pessoal. Bom, chega. Dúvidas, reclamações, Só uma queixas? pergunta. A teoria crítica ela não, tem que criticar a ideologia. Isso. O humano ser livre não é uma ideologia? Nesse sentido, é claro que sim. E aí, O humano como livre absoluto, não o ser humano como ser livre, mas o ser humano como livre absolutamente é uma ideologia. e ele não poderia se basear, então, em libertar. Só que levou, como sempre, 40, 50 anos até compreenderem isso. Quer dizer, essa afirmação é do Horkheimer, né? Habermas já... Não. Ele já não assinaria isso. Ele diria, não, tá bom, eu preciso tentar conseguir maximizar a liberdade na sociedade, mas é uma tarefa que vai ser sempre parcial. Nesse sentido, já há a teoria crítica foi ficando mais humilde com o correr do tempo, né? Baixar um pouco mais a crista, o fim para o qual apontavam, etc. E tal. Então, mas, digamos, sempre sobra um pouco de pecado original em cada coisa dessa. Né? Só uma anedota. Vai? Ele disse que o Adorno estava numa ocasião, já era velho já, estava lá em Frankfurt lecionando, etc. Já era um senhor. Isso já estava assim no auge do movimento hippie, etc. e tal. E aí diz que, no meio do nada, abre a porta da sala e entra uma série de alunas seminuas para fazer uma intervenção No espaço. no espaço ali público da universidade, bem no meio da aula dele, e ele interrompe, se rebela, que palhaçada é aquela, e aí elas explicam para ele então ele não havia entendido as suas próprias teses, porque aquela era uma afirmação consequente dessas teses, elas estavam nada mais, nada menos, colocando em prática, afirmando digamos assim, sendo consequentes aquilo que era ensinado por ele. E aí ele continuou, expulsou todo mundo, chamou o Bedel para tirar todo mundo dali, enfim, na tese era bacana. Até então o cala dele. Aqui, né? Parece que o Foucault, que exaltava a leitura, que, enfim, é totalmente relativa a situação de loucura, a gente não pode desprezar os loucos, porque afinal de contas, quem garante que nós não estamos loucos, tal, veio dar uma aula aqui na PUC, na USP, e tinha um louco na sala. E eu comecei a fazer perguntas assim, contestar, ela chamou o Bedel e pôs para fora. Ué, bom. Mas o Adorno, em geral, tem coisas muito boas. Né? Tem comentários, digamos, a manipulação propagandística e ao uso da arte para fins propagandísticos, que são, enfim, tirar o chapéu. Bom, todo mundo aí tem contribuições interessantes do Benjamin, a literatura, um excelente crítico literário. Isso, exatamente. Então, esses são caras que é bom, vale a pena selecionar bem, peneirar bem.